Eu quero convidar você que possa abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Hoje nós faremos a leitura até o verso de número 6. A cada quarta-feira temos avançado em um versículo. Hoje vamos para a quarta bem-aventurança, então vamos até o versículo de número 6. E vamos fazer a leitura em conjunto, todos juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tomando então a frase já elaborada pelo sociólogo conhecido como Betinho, quem tem fome tem pressa, utilizei então a frase para que seja o tema do nosso estudo de hoje. E aí, no domingo, eu fiz aquela abordagem a respeito de que nós cremos que toda a verdade procede de Deus, independente de quem profira a verdade. É certo que ele usou a frase dentro do contexto do Natal sem fome. Era uma campanha objetivando a arrecadação de donativos para a distribuição aos carentes. Mas o que eu quero destacar, sem aqui entrar no mérito da ação extremamente benéfica para os carentes, é o título. Quem tem fome tem pressa. E hoje que nós vamos tratar da quarta bem-aventurança, que diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, entendo ser perfeitamente apropriado o slogan: quem tem fome tem pressa. Nós estamos na primeira sessão do Sermão do Monte, a sessão que trata do caráter cristão. Veja que primeiro nós estamos tratando do caráter, conforme o sermão assim expõe, e só depois nós entraremos na questão da influência cristã. O caráter precede a influência. E aqui então eu gostaria de tratar de alguns aspectos antes de propriamente adentrarmos ao estudo desta noite, acerca da importância do caráter cristão. Ele é fundamental, ele é essencial, ele é basilar, não pode ser dispensado, não pode ser preterido, não pode ser afastado. É fundamental que cada cristão venha a refletir a luz de Cristo por meio das suas atitudes, e este reflexo se dá pela demonstração, por explicitar as bem-aventuranças na sua vida. Portanto, as bem-aventuranças, elas não são opcionais, onde um cristão pode ou não desenvolvê-las. Elas fazem parte da essência, da natureza do novo nascimento. Portanto, eu gostaria de destacar alguns aspectos dentro desse bojo. Primeiro, o caráter cristão, ele não pode ser comprado. Ou, em outras palavras, as bem-aventuranças, elas não podem ser compradas. Porque se assim fosse, quem tem recursos financeiros poderia adquirir. Não estou dizendo que necessariamente iria adquirir, eu estou dizendo que poderia adquirir. Quem não tivesse os recursos financeiros ficaria de fora. Então, o caráter cristão, ele não pode ser comprado. Ele também não pode ser conquistado, porque se assim o fosse, estaria reservado aos mais fortes, aos mais inteligentes, àqueles que soubessem, utilizando ou da força física ou do seu intelecto, apropriar-se. Então, o caráter cristão, ele não pode ser conquistado. Ele não será resultado do seu esforço primário, do seu empenho primário. Ele não pode ser transferido. Ou seja, imaginemos alguém altruísta para com um e egoísta para com o outro.
eu tenho caráter cristão, vou transferir para você, Amanda, e não vou conceder absolutamente nada para o William. Não pode haver essa transferência, não pode. Não pode, em hipótese alguma, ser compartilhado. E aqui eu tomo como base o episódio das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nércias. E de repente as nércias, não tendo mais azeite para alimentar as suas lâmpadas ou tochas, elas afirmam, fazem um pedido, que as prudentes pudessem dividir. E as prudentes dizem, não, é impossível fazer isso. Não há como dividir, não há como partilhar com vocês. Sabe por quê, meus irmãos, eu não posso comprar, não posso conquistar, não posso transferir, não posso partilhar? Porque é uma dádiva. O caráter cristão é um dom, o caráter cristão é uma dádiva, o caráter cristão é a manifestação da graça de Deus na vida daquele que Ele escolheu, daquele que Ele chamou, daquele que Ele regenerou, daquele que Ele foi servido em revelar o Seu Filho Jesus Cristo. Então, somente o cristão pode ter as bem-aventuranças na sua vida, somente o cristão pode ter esta bênção na sua caminhada diária. E como eu disse, o caráter vai preceder a influência. Primeiro é o ser, e só depois o fazer. Fazer sem efetivamente ser é um desastre. E eu posso citar aqui alguns exemplos, como por exemplo, perdoe-me a redundância, Ananias e Safira. Eles quiseram fazer, eles queriam realizar, intentaram realizar, mas efetivamente eles não eram, eles não tinham as marcas, as características que são próprias, pertinentes ao povo de Deus. Por isso o caráter cristão é tão importante. Nós podemos e devemos desenvolver o caráter cristão, uma vez que é uma dádiva do próprio Deus. A responsabilidade nossa é no desenvolvimento, na expansão, no fortalecimento, na vivência. Porém, meus amados irmãos, lembremos que é sempre uma dádiva. Agora, duas coisas podemos fazer com um presente. Podemos cuidar do presente ou podemos negligenciar o presente. Quando nós recebemos algo que nos é caro, precioso, que é objeto da nossa atenção, do nosso carinho, o que nós fazemos? Cultivamos com maior cuidado, com maior zelo. Mas se nós recebemos algo que não gostamos, que não apreciamos, que não temos interesse, a nossa tendência é colocar aquele objeto, aquele presente, no quartinho da bagunça. Ele fica lá, guardado, sendo empoeirado pelo tempo. É um presente que Deus nos dá, o caráter cristão. E o que nós estamos fazendo com este presente? O que nós estamos realizando com este presente? Como estamos lidando com este presente? Vejamos então agora propriamente as questões atreladas aqui à quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Em primeiro lugar, a importância da justiça no caráter cristão, porque a justiça ela está posta como sendo algo básico, uma necessidade primária. A justiça ela é comparada ao pão e à água, ou seja, ao alimento e que vai matar a fome e a água, o líquido, que vai eliminar a sede. Então perceba que a justiça é posta aqui como algo de valor, como algo essencial, como algo vital, e jamais uma questão opcional, jamais um supérfluo, jamais um luxo. O Senhor Jesus diz que a justiça na vida do cristão, na vida do regenerado, na vida da nova criatura, é algo essencial, assim como o alimento, assim como a água. Não podemos passar sem o alimento, não podemos passar sem a água.
Vamos morrer de fome, vamos morrer de sede. Assim como o pão diário nos fortalece, assim como a água diariamente vai nos hidratando, a justiça vai nos fortalecendo, vai nos robustecendo. A justiça vai nos dando condições para que nós possamos viver a vida cristã, superar os desafios e vencer os obstáculos. Nós somos fortalecidos pela justiça. Mas quem tem fome e sede de justiça atesta encontrar-se vivo. Você já viu um morto ter fome ou sede? Já se deparou com algum caso assim? Em absoluto, um cadáver não tem fome, ele não tem sede. Um morto espiritualmente não tem fome e nem tem sede de justiça. Ele não sente falta. Aquilo não lhe diz respeito, aquilo não é da sua natureza, ele pode passar sem a justiça. Por isso, quem tem fome e sede de justiça, tem da parte de Deus um sinal claro, evidente da sua eleição, da sua salvação, de ter sido regenerado e de ser nova criatura. Todo cristão deve apresentar fome e sede de justiça, sinal evidente de que encontra-se vivo, dona Terezinha, de que foi trazido à vida por Cristo, e por isso então ele tem fome e sede de justiça. O apetite aponta saúde. O apetite aponta que as coisas estão corretas, estão caminhando bem. Quando nós estamos enfermos, um dos primeiros sinais da enfermidade é o quê? É a falta do apetite. O prato pode ser o mais bem elaborado. A pessoa não sente vontade, ela está enferma. Então, quando alguém apresenta fome e sede de justiça, ele está não só dizendo que está vivo, mas está dizendo que espiritualmente ele está saudável. Porque pode acontecer sim de um regenerado, uma nova criatura, um cristão, embora vivo, encontrar-se enfermo. E aí ele não tem aquele apetite que ele deveria ter pela justiça. Então vejamos que a fome e sede de justiça, esses elementos atestam não só a nossa nova natureza, como também eles atestam a nossa vitalidade e a nossa saúde espiritual. E a grande questão é, realmente temos fome e sede de justiça? Faz parte do nosso dia a dia? Faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano? Envolve os nossos relacionamentos? Essas questões, elas precisam ser respondidas. Mas, qual é o caráter da justiça de que trata o texto? Qual é a natureza? Porque o texto fala de alguém que tem fome e sede, de alguém que está ávido, de alguém que está disposto, de alguém que tem vontade, de alguém que quer, de alguém que está resoluto, decidido. Veja que o texto atesta esta vontade. Vontade de quê? De obter a justiça. Mas qual é a natureza dessa justiça? Certamente, meus amados irmãos, a natureza desta justiça não é material. A natureza da justiça de que trata o texto é espiritual. E aqui eu volto a frisar algo que já disse antes. Embora seja de natureza espiritual, tem implicações práticas, terrenas, implicações atreladas ao nosso dia a dia. Mas é bom que fique claro que a natureza desta justiça, da qual nós devemos ter fome e sede, é uma natureza espiritual. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque é fácil desviar o foco e apontar ou classificar a natureza da justiça tratada por Cristo aqui no Sermão do Monte
como sendo de origem material e então envidarmos todos os esforços para ter o suprimento, não das nossas necessidades, mas obviamente da nossa vontade ou das nossas vontades. Não pensem os irmãos que a presença da teologia da prosperidade é uma exclusividade de igrejas pentecostais e neopentecostais. As igrejas históricas, tradicionais e reformadas também possuem a sua teologia da prosperidade. Só que aqui é clássico, só que aqui é refinado, só que aqui é sutil. Se lá é aberto, é escancarado, é público, aqui não, aqui é disfarçado. E sabe como se manifesta a teologia da prosperidade no nosso meio? Por meio de uma palavra chamada secularismo. O que eles fazem abertamente lá, buscando os bens temporais, buscando a alegria aqui e agora, nós aqui no arraial histórico, reformado, tradicional, buscamos por meio do secularismo. É a mesma coisa, só que o nosso é uma coisa mais fina, mais sutil, mas é a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa. Às vezes estamos criticando eles e não estamos prestando atenção em nós. A natureza da justiça é de caráter espiritual. Veja como o Senhor Jesus vai explicar essa questão de forma mais detalhada no capítulo de número 6, versículos 25 a 34. Lerei para os irmãos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Veja que Jesus aqui está fazendo o contraponto entre a sede e a fome de justiça com a ansiedade pelos bens materiais, pela inquietação quanto ao ter posses, quanto a ter patrimônio, quanto a ter o suprimento daquilo que é para a vida cotidiana. Não somos ensinados na Escritura a negligência. Não somos ensinados na Escritura a não termos o cuidado com o dia de amanhã. O que nós somos ensinados na Escritura é para não colocarmos nos bens materiais, nas questões materiais, a nossa esperança, a nossa confiança. É para que a nossa felicidade não esteja atrelada a ela, porque bem-aventurado significa feliz. O texto está falando de quem é feliz. Quem é feliz? Feliz é aquele que não coloca no seu patrimônio, que não coloca no seu trabalho, que não coloca na sua profissão, que não coloca em nada material a sua esperança. Esse é feliz. E a promessa é de que quem buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas.
Eu chamo a sua preciosa atenção que neste ponto em particular, o contraponto entre o cristão e o outro é o gentio, porque o Senhor Jesus vai o tempo todo fazer o contraponto entre o cristão, entre o regenerado, entre o que nasceu de novo, com os religiosos, representados pelos fariseus, pelos escribas, ou com os pagãos, com os gentios. Aqui na questão financeira, na questão monetária, o contraponto não é o religioso, o contraponto é o incrédulo, é o pagão. Então, quando se fala sobre o caráter do que significa justiça à luz do Sermão do Monte, está se falando de algo espiritual e não de algo material. Ter fome e sede do que é espiritual e não do que é material. O que é material virá como consequência da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Deus. Esse é o princípio do Sermão do Monte. Por que nós temos tantas pessoas, embora ricas, infelizes? Porque a felicidade, ela não é conquistada, produzida pela riqueza. A verdadeira e real felicidade decorre da segurança que nós temos em Deus. Esse é o caráter da justiça apresentada aqui no versículo de número 6 do Sermão do Monte. Quais são os aspectos dessa justiça? Thomas Watson, ele diz que ela é imputada e implantada. Mas esse é um termo do século XVIII, fica confuso para nós. Vamos pegar uma apresentação mais contemporânea. Ela é legal, ela é moral e ela é social. O que significa o aspecto legal da justiça, da qual nós devemos ter fome e sede, apresentada aqui no versículo 6 do capítulo 5, aqui no Sermão do Monte? Diz respeito ao meu relacionamento com Deus. O aspecto legal da justiça aqui apresentado diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Vejamos, Jó, no capítulo de número 9, versículo de número 2, na parte B do versículo, ele faz a pergunta mais inquietante que um homem pode se fazer, que o ser humano pode se fazer. E a pergunta é: como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode o homem ser justo para com Deus? Todo ser humano deveria preocupar-se em responder essa pergunta, porque haverá o dia de encontrar-se com Deus. Então essa questão é uma questão urgente, é uma questão solene, é uma questão grave. Ninguém deve postergar a resposta a esta questão. Porque se tem algo que é certo, é que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Isso é certo. E então Jó traz essa pergunta à tona: como pode o homem ser justo para com Deus? O homem por si mesmo não tem condições de ser justo para com Deus. Por meio da lei, ninguém pode ser justo para com Deus, pois quem quebra um dos mandamentos torna-se culpado de toda a lei. Veja o que Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 9, versículos 30 a 33, e depois no capítulo 10, de 1 a 4. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a achá-la, todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido, referindo-se a Cristo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus.
porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o aspecto legal da justiça de que Cristo trata aqui e que aponta para o meu relacionamento com Deus é o reconhecimento de que nós não temos justiça própria e dependemos da justiça que procede de Cristo para que possamos então ser apresentados a Deus. Nós nos apresentamos como que despidos, nus, para que possamos ser revestidos ou cobertos com a justiça de Cristo. E só é possível, irmãos, ter fome e sede de justiça, ou seja, reconhecer a sua total dependência da justiça de Cristo para que possa relacionar-se com Deus, quem efetivamente é pobre de espírito. Porque quem não é pobre de espírito jamais vai admitir depender única e exclusivamente de Cristo. Só pode efetivamente ter fome e sede de justiça quem chora os seus pecados, quem reconhece a sua miséria. Porque quem não chora os seus pecados e não reconhece a sua miséria, não tem por que apelar para Cristo. Efetivamente, só os mansos podem ter fome e sede de justiça, porque jogaram de si todo o mérito, todo o direito, absolutamente reconhecem que não são dignos de absolutamente nada. Percebam como as bem-aventuranças, elas estão concatenadas, alinhadas, elas são como elos de uma corrente. Não pode haver uma sem a outra. Primeiro, eu preciso reconhecer a minha total dependência. Depois, eu choro. Depois eu estou completamente despojado de qualquer direito. E agora eu tenho fome da justiça que procede de Cristo. E aí eu tenho um relacionamento com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus e não paz de Deus. Primeiro nós estamos nos relacionando com Ele, acertando as contas com Ele, para só depois usufruir o que efetivamente Ele tem a nos dar. Por isso, Paulo, escrevendo a Tito, vai lembrá-lo e a nós o seguinte, capítulo 3, versículos 4 a 7. Pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, ter fome e sede de justiça tem aqui um aspecto legal, no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Qual seja o aspecto legal? Eu não tenho justiça própria nenhuma, e dependo exclusivamente da justiça de Cristo, que me é imputada, para que eu tenha paz com Deus. Segundo, tem o aspecto moral. Se o aspecto legal diz respeito ao meu relacionamento com Deus, o aspecto moral tem a ver com o meu relacionamento comigo mesmo. É um autoexame, é uma autoanálise. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito importante e muito interessante como nós podemos enganar os outros e como nós podemos enganar a nós mesmos. Nós podemos fazer coisas boas com péssimas intenções. Nós podemos fazer coisas nobres com as piores das motivações. Nós podemos
ser capazes de dar a própria vida com o mais pueril dos motivos, ou por meio do mais pueril dos motivos. Não estranhe isso. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. A pessoa pode fazer um monte de coisa, mas com a motivação errada. E aí você tem que ver a sua motivação. E é por isso que quando nós temos fome e sede de justiça, nós buscamos a motivação correta para fazer as coisas corretas. Veja como o versículo 20, que trata da questão do caráter, pois ainda está inserido na questão do caráter, diz assim, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Percebam bem, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja que a questão monetária, o contraponto foi o pagão, mas na questão religiosa, o contraponto é o escriba e o fariseu. E qual é então a questão aqui posta? É a questão que está no capítulo 6. São aqui os elementos ou as disciplinas espirituais que são utilizadas para a autopromoção. Dar esmola é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas eu posso usar a esmola para me promover. A oração é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas eu posso usar a oração para minha autoglorificação. O jejum é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas eu posso me valer deste recurso para algo escuso. Então é a respeito dessa questão que o Senhor Jesus está falando. Ter fome e sede de justiça diz respeito a um aspecto legal entre eu e Deus, mas diz respeito a um aspecto moral, que é o que está no mais profundo do meu coração. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu coração, mas nós precisamos verificar, cada um de per si, se o que está no nosso coração é justo, é válido, é santo, é digno e busca a glória de Deus. Porque se você fizer a coisa certa com a motivação errada, você está negligenciando a fome e a sede de justiça. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito, e aqui tem uma questão séria, porque muitas vezes nós estamos preocupados em empatar o jogo com os escribas e fariseus. Mas a partida não pode ficar empatada. Tem que exceder em muito. Bom, tem um aspecto legal, tem um aspecto moral, agora tem um aspecto social. O legal diz respeito a eu e Deus. O moral, comigo mesmo, individual, particular, pessoal. Mas o social? O social diz respeito ao meu relacionamento com você, diz respeito ao meu relacionamento com a sociedade, com a comunidade. Então, se eu tenho fome e sede de justiça, eu quero que os princípios expostos, exarados na palavra de Deus, eles venham prevalecer na sociedade onde eu estou inserido, no meu relacionamento com você, na sua vida. Porque quando eu choro não só pelos meus pecados, eu choro também pelos seus pecados. Não é verdade? Não é assim que nos ensina o texto bíblico? Então, quando eu chego aqui na questão social, eu tenho que ter fome e sede de justiça para que os princípios da palavra de Deus sejam presentes na nossa sociedade. E aqui talvez esteja uma das nossas maiores negligências, porque nós muitas vezes cultivamos somente a espiritualidade. Estamos preocupados com o nosso relacionamento com Deus, que deve nos preocupar, as nossas questões pessoais, que devem nos preocupar, e negligenciamos a outra, que deve ser objeto da nossa atenção. Convido você a acompanhar a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 11.
Nós estamos falando de fome e sede de justiça. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Não é o exercício da misericórdia para comprar o favor de Deus. Não é o exercício da misericórdia para obter a salvação. É o exercício da misericórdia como resultado da presença e da ação de Deus na vida do homem. Não é que o homem se esconde por trás dos exercícios espirituais e pratique a injustiça. E Deus então vai fazer de conta que nada está acontecendo. Deus diz: não, eu não tenho prazer que isso aconteça, que você fique se ocupando com questões eclesiásticas e desprezando o exercício da misericórdia. Não, não é assim. Uma coisa não negligencia a outra. Então pode vir a pergunta: então qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é pregar o Evangelho e os valores que o Evangelho traz consigo para a salvação da alma e para a redenção do corpo. Ou nós somos gnósticos? É corpo e alma. Alma e corpo. Então nós precisamos ter isso. E aqui, meus irmãos, na nossa tradição reformada brasileira, nós negligenciamos estes aspectos. E eu não estou falando aqui de assistencialismo, não estou falando disso. Eu estou falando da igreja que exerce a sua voz profética no meio da sociedade. Nós não temos essa tradição no Brasil, nós somos muito tímidos, muito acanhados. Nós então dividimos: isso aqui é questão eclesiástica, isso aqui é questão governamental. Essa dicotomia não existe na Escritura. Então eu trago aqui algumas questões que são questões latentes aqui na nossa sociedade. Por exemplo, se eu não estiver transmitindo a informação de forma equivocada, a informação de forma equivocada. Hoje, num grande jornal de circulação, aqui do nosso estado, matéria de capa, estampado o número de pré-adolescentes e adolescentes que são mães, que
deram à luz ou que estão gestantes. É um número espantoso. E nós, como igreja, vamos dizer o quê? Isso não é problema do Estado, isso é problema da família. Nós não vamos ensinar qual é o princípio de Deus que rege o crescimento saudável, o crescimento íntegro para a nossa sociedade. Não vou advogar, então distribua anticoncepcional, distribua preservativo, esse é o que nós devemos. Não, não é isso não, é ensinar os valores. Ensinar os valores da palavra de Deus às famílias, para que as famílias possam ensinar em casa, para que essas questões sejam tidas como santas, a castidade como santa, o sexo para o casamento, a gestação dentro do matrimônio no momento oportuno, seguro, bom. Mas nós não queremos ter trabalho, isso é problema deles. O número de mulheres que sofrem violência doméstica no nosso estado é espantoso. O nosso estado está lá no topo do ranking. Nós precisamos dizer aos homens, aos maridos, que Deus os constituiu a cada marido, como protetor e guardião da sua esposa. Ele é o líder da sua casa, é o líder. Mas a sua liderança é uma liderança amorosa, é uma liderança altruísta, não é uma liderança egoísta. Essa questão não nos diz respeito porque a Escritura nos diz como nós devemos tratar a esposa. Então nós precisamos ensinar. Mas nós temos outros dilemas. Nós temos a evasão escolar. As pessoas não valorizam o conhecimento, desprezam a oportunidade. Mas nós precisamos dizer que o conhecimento é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. O propósito de Deus é que o homem conheça, estude, pesquise, se aprofunde. Quando nós negligenciamos o conhecimento, nós estamos desprezando uma bênção de Deus. O desemprego. Não estou falando aqui daquele que não quer trabalhar, porque para aquele que não quer trabalhar nós temos uma palavra. Sim, nós temos, não quer trabalhar também não come. Não vai viver de boa vida, esse é o preceito bíblico. Mas nós precisamos dizer para a sociedade que o trabalho não é uma coisa ruim, que o trabalho não é uma coisa péssima, que o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. Deus instituiu o trabalho, por meio do trabalho a família deve ser sustentada, o homem deve ter o seu sustento. Mas nós temos outras questões dentro da nossa sociedade, eu trouxe só algumas aqui. Então, no nosso relacionamento com a nossa sociedade, nós precisamos apresentar os valores do reino, porque os valores do reino, eles informam e transformam. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa pela sociedade, é a igreja. Se tem alguém que efetivamente pode fazer alguma coisa pela sociedade, é a igreja. Porque a igreja tem a única mensagem que transforma o homem. Por isso, quando Jesus diz, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, ele está falando de uma coisa básica, de uma coisa essencial, de uma coisa natural para quem está vivo e sadio. E, portanto, nos seus aspectos, se relaciona com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Bem-aventurados, são felizes. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes. E aqui agora tem uma promessa. Porque serão fartos. Porque serão fartos. E eu posso dizer a você, meu irmão, minha irmã, que quanto mais nós recebermos da parte de Deus, mais em nós haverá de existir uma fome santa, uma sede santa. Porque quanto mais Deus nos der da sua graça, mais nós vamos pedir a Ele da sua graça. Quanto mais Ele dispensar-nos, mais nós haveremos de solicitar a Ele. Então não imagine que nós vamos chegar aqui neste mundo e haverá um dia aqui quando não teremos mais fome e sede de justiça, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter fome e sede de justiça. Somos alimentados, somos supridos, somos abastecidos.
mas porque o próprio Deus veio em nossa direção e em nosso socorro, mas nós vamos querer do seu reino aqui entre nós. Mas haverá um dia que aí, completamente, plenamente, abundantemente. E eu vou finalizando aqui, porque serão fartos, com um episódio, o episódio da multiplicação dos pães. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, talvez 20.000 pessoas, segundo os estudiosos, 20.000 pessoas. Quantos pães? 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 2 peixes. E a nossa pergunta não é outra, senão aquela que foi feita, né? Que é isto para tanta gente? Então a gente olha para esse mundo, os seus desafios, as suas complexidades, as suas lutas, e muitas vezes fazemos a mesma pergunta: será que vai dar? É porque os nossos olhos estão postos nos 5 pães e nos 2 peixinhos. Eles não estavam olhando para quem deu a ordem, eles estavam olhando para os pães e para os peixes. O problema é que nós temos os nossos olhos muitas vezes fixos nos pães e nos peixes, mas nós temos que olhar para Cristo. O nosso olhar tem que estar em Cristo. Quem vai fazer o milagre é Ele, não somos nós. É Ele quem vai fazer o milagre. E Ele fez o milagre. Todos comeram, como diz o texto, todos comeram e se fartaram. Não é quando a gente tem aquela pizza brotinho para a família. Às vezes você tem uma pizza brotinho para a família. É quando você tem uma pizza gigante só para um. É para comer e se fartar. E o texto diz que todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou. Ou, como fez o Senhor para com aquela mulher, na região norte de Israel, ou após a fronteira norte de Israel, quando Jesus diz que não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher diz assim: mas os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas. Para mim, meus amados irmãos, esse é um dos textos mais gloriosos do Evangelho, porque aquela mulher está dando uma declaração de fé, está dando um testemunho, está fazendo um sermão de uma eloquência. Ela diz: Senhor, qualquer coisa que vier da tua parte, mas qualquer coisa, é mais que suficiente para me suprir. Qualquer coisa, o que vier da tua parte, satisfaz. Então, ali nós temos uma mulher que é humilde de espírito, ali nós temos uma mulher que chora, ali nós temos uma mulher que é mansa, ali nós temos uma mulher que tem fome e sede de justiça. Senhor, qualquer coisa. Meus queridos, nós precisamos ter fome e sede de justiça, porque fome e sede de justiça são elementos que evidenciam que nós estamos vivos, que nós estamos saudáveis, que faz parte da natureza, da essência da vida cristã, que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, comigo e com o meu próximo, e traz uma promessa de vitória que se realiza aqui e que apresenta toda a sua glória
na eternidade. Fome e sede de justiça. Que Deus nos abençoe. Amém.